paz do Senhor. O meu nome é Karina e eu vim aqui gravar esse vídeo para estar passando um sonho que o Senhor me deu. Um sonho profético, uma experiência linda que eu tive com o Senhor. E eu peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo. Se você conhece alguém que mora fora do Brasil, compartilhe, passe esse vídeo adiante, porque esse sonho, irmãos, foi para a igreja do Senhor no mundo, não foi só para a igreja a qual eu congrego ou para a igreja do Brasil somente, não, foi para a igreja no mundo. E o sonho foi o seguinte: eu sonhei e tudo se passou, irmãos, como se fosse na minha igreja. Mas o sonho, Deus já ia me dando a revelação simultâneo. Eu ia sonhando e simultaneamente o Senhor já ia me revelando o que aquilo significava. Então, foi uma coisa assim muito tremenda, foi algo assim inesquecível. Eu consigo sentir os sentimentos assim quando eu falo com os irmãos do sonho, porque foi algo sobrenatural. Então, o Senhor já ia me dando a revelação do sonho. Eu ia sonhando e Deus já ia me revelando o que aquilo significava. E o sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava indo para a igreja, para o culto, e era um culto de festividade, no qual eu estaria ajudando na organização dessa festividade. E aí eu estava andando assim pela rua e eu avistava o templo. E eu avistava o templo e ele era suntuoso, ele era grande, ele era enorme, ele tinha umas colunas, sabe, como se fosse aquelas antigas, né, da Grécia Antiga, aquelas colunas redondas, bonitas, suntuosas, uma escadaria assim, bem suntuosa, bem linda, e o templo era lindo, lindo. E eu via que eu andando assim na rua, né, que eu ia entrar assim no templo, eu via aquele templo assim suntuoso, e eu pensava comigo mesma: nossa, que templo lindo, que templo maravilhoso, olha como chama atenção, como é lindo. E assim, eu pensei nisso, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. E ele disse exatamente assim: minha filha, isso pra mim não tem importância nenhuma. E as pessoas têm se preocupado com templos, em construir templos enormes, suntuosos, mas não é isso que eu procuro, porque quando eu voltar, nada vai ser levado, somente as almas. Então isso não tem importância para mim. E os meus filhos estão se preocupando com construções de templos, ao invés de estarem clamando e buscando por almas. E eu não tenho me agradado. E aí eu peguei e entrei assim, comecei a subir as escadas, e quando eu olhei, eu vi que tinha homens de preto ao redor do templo. Eles estavam de terno, gravata, de óculos, como se fossem seguranças, sabe? Ao redor do templo. E eu senti meio que um pouco de medo daqueles homens. Mas eu entrei no templo, e quando eu entrei, o templo era assim, estava lotado de gente, lotado. E era um mar assim de gente de perder de vista, porque o templo era muito grande. Então eu olhava assim e eu via aquele mar de pessoas assim. Só que ao mesmo tempo no sonho eu conseguia ver que assim, algumas estavam conversando, o culto estava acontecendo. E as pessoas estavam ali conversando, algumas estavam conversando, outras estavam prestando atenção no culto, alguns grupinhos aqui, outros grupinhos ali, dava pra ter bem essa noção no sonho, sabe? E eu olhei assim aquela cena e pensei: nossa, o templo tá lotado, poxa, a festa vai ser maravilhosa, porque tem tanta gente, tá cheio de gente, não tem nem lugar, né, pra mais ninguém sentar, tá lotado, a festa vai ser muito boa. E quando eu falei isso no meu pensamento, Deus falou comigo, me deu a revelação daquela cena que estava ali. Deus falou comigo o seguinte, falou: minha filha, hoje em dia a minha casa tá cheia, mas só que só de corpos, porque as almas, o coração, tá lá fora, tá nas coisas do mundo. E isso não tem me agradado. E aí eu lembro que eu olhava assim para trás, assim, que eu tava nos fundos da igreja, que eu cheguei atrasada, né, nessa festividade. E eu vi o pastor, meu pastor. Mas o meu pastor, ele estava ali representando autoridades. No sonho era bem nítido isso. Ele não estava ali só como um pastor da minha igreja, não. Ele estava ali, assim, representando todas as autoridades ali, entendeu? E ele estava, assim, de braço cruzado, olhando aquele monte de gente, olhando as pessoas conversando, as pessoas dispersas. Ele só estava ali, assim, de braço cruzado, só observando. E eu olhava para trás, eu via as meninas da coreografia que dançam, né? Elas estavam se preparando para poder fazer uma coreografia, né?
E aí, eu tinha como se fosse no meu ouvido um ponto eletrônico. Por quê? Eu fazia parte da organização da festa. E pela igreja ser muito grande, a gente se comunicava tipo como se fosse um ponto, como se fosse walkie-talkies, assim, que a gente, né, se comunica ali. E aí, pelo ponto, eu ouvia a campainha da igreja tocando. Aí, eu olhava pra trás e via que tinha uma escada, assim, e eu descia aquela escada, porque eu ia descer aquela escada, e eu ia essa escada dava acesso a um portão que era o portão dos fundos da igreja, um portãozinho dos fundos. Eu entrava ali naquele portão, eu descia aquela escada e eu ia até aquele portão para atender. Quando eu abri o portão, era um homem de capa preta, de chapéu preto, com aba redonda assim, preta, e ele tava assim com a capa, só aparecia o olho, ele tava segurando a capa assim, tampando essa parte do corpo dele, e eu só via os olhos dele. E quando eu vi aquela cena, eu meio que me apavorei, porque eu fiquei com medo, aquele homem todo de preto, e ele tinha, assim, eu senti um medo quando eu olhei pra ele, não sei, senti uma coisa ruim. E aí, eu olhei assim, fiquei um pouco com medo, assim, e ele percebeu que eu fiquei com medo. E aí ele pegou e tirou, assim, aquela capa, assim, do rosto, e aí meio que deu um sorriso, e ali ele me enganou, porque eu olhei e falei, é você que vai ser o pregador da noite? Nossa, pode entrar, seja bem-vindo. E aí ele foi, tampou o rosto novamente assim, e passou por mim. E aí na mesma hora eu pensei assim, nossa, essa festa vai bombar, porque olha só, o pregador da noite tá disfarçado de demônio. Falei assim. E aí Deus falou comigo. Nessa mesma hora dessa cena acontecendo, Deus já ia me revelando o que essa cena estava querendo me dizer. Ele disse pra mim o seguinte, ele falou, minha filha, hoje está assim a minha igreja. O diabo tem entrado pela porta dos fundos, sorrateiro, sem ninguém perceber, com aquela famosa frase, não tem nada a ver. E aí o diabo tem entrado na minha igreja, e eu não tenho me agradado. E nisso, quando Deus falou isso, eu vi que ele subia as escadas, o diabo subia as escadas e ele ia pro púlpito. E aí, quando ele chegava lá no púlpito para pregar, e aí Deus falava comigo, falava, tá vendo? Olha o tipo de pessoa que as autoridades da minha casa têm colocado para subir no púlpito. Aí ele falou, isso não tem me agradado. Aí, irmãos, ele desceu, na mesma hora assim, ele subiu e desceu. Subiu ali no púlpito, mexeu em umas coisas que tinha ali e depois ele desceu. Ele desceu e foi para os fundos da igreja. E aí tinha tipo uma sala no fundo da igreja, que era a secretaria. E ele entrou ali dentro e fechou a porta. Quando ele entrou e fechou a porta, aquilo aguçou a minha curiosidade. Eu fiquei curiosa, por que ele tinha se trancado ali dentro? E eu resolvi ir lá ver o que estava acontecendo. E quando eu abri a porta, eu vi ele beijando uma mulher, e essa mulher era casada. Era um membro da minha igreja. E na mesma hora que eu vi essa cena, eu me choquei, eu levei um susto, eu até dei um passo pra trás assim, e fiquei atemorizada, assim, eu fiquei de boca aberta mesmo, no sonho eu abri a boca assim, sabe, levando aquele susto. E aí, na mesma hora, Deus falava comigo, minha filha, dentro da minha casa está havendo muito adultério, e eu não tenho me agradado dessa conduta. Muito adultério, muita pornografia, e eu não tenho me agradado. Aí eu fiquei assim, sem ação. Aí Deus falou comigo nessa mesma hora, sai daí. E aí eu saí, e quando eu saí, em vez de ir pra frente, assim, onde estava acontecendo, né, a festividade, o culto, eu vi que tinha uma outra porta. E eu vi que tinha uma fumaça saindo e umas luzes coloridas. Aí eu falei, me deu curiosidade, eu falei, eu vou entrar aqui. Quando eu entrei nesse cômodo que tinha na igreja, era um lugar com as paredes todas pretas, jogos de luzes, assim, coloridas, muita fumaça, e tinha muito jovem ali dentro, muita gente. E eles estavam se beijando, estavam rindo, estavam brincando, tinha uns que estavam até com refrigerante na mão e tal. E aí eu olhei aquilo, eu me choquei, nossa gente, dentro da igreja, os outros se beijando, eu fiquei chocada. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso dentro da tua casa? Aí Deus na mesma hora me falou assim, minha filha, estão misturando o santo com o profano, nem tá parecendo mais a minha casa. Falou assim, ele falou assim, isso não tem me agradado. Minha filha, sai daí agora, porque eu vou destruir tudo, sai daí. E aí, quando Deus falou isso comigo, eu fiquei muito desesperada, muito mesmo. Me deu um desespero, aí o sonho começou a ficar com uma atmosfera muito ruim. Eu comecei a sentir muito medo. Eu tentava sair dali, só que eu não conseguia, porque eram muitas pessoas e era tipo como se fosse um baile mesmo, sabe, irmãos, dentro da igreja.
E aí eu fiquei desesperada ali, eu querendo sair, aquele monte de gente, aquelas pessoas na minha frente, e eu não conseguia sair. E nesse momento eu conseguia enxergar o que o diabo estava fazendo dentro daquela secretaria. Eu consegui ver, era no sonho, irmãos, é uma coisa assim sobrenatural mesmo. Eu tinha o poder de enxergar o que ele estava fazendo dentro daquela sala. E dentro daquela sala, ele viu que o Senhor tinha me avisado que ia destruir tudo aquilo dali. Então, ele deu ordem aos demônios dele para me pegarem na saída. E quem eram os demônios dele? Se lembram que no início do sonho eu falei que tinham homens de preto ali ao redor da igreja? Quando eu cheguei e vi aqueles homens de preto, eu achei na minha humanidade que eram seguranças, mas não eram seguranças, eram os demônios que estavam ali ao redor da igreja, né? E aí eu tentando sair dali, e aí foi me dando mais desespero ainda, porque eu sabia que quando eu saísse iam ter demônios ali que iam me pegar e iam morrendo de medo. Aí eu consegui, depois de me enfiar no meio de muita gente, andar muito, porque era aquela sensação de que você anda e não sai do lugar, sabe? E eu consegui sair e eu dei novamente naquela escadaria principal da igreja. E quando eu ia sair correndo, eu me encontrei com 2 irmãos da minha igreja. E aí, quando eu encontrei com eles, eu falei assim, gente, vamos sair daqui rápido. Deus está furioso com a igreja, ele vai destruir tudo isso daqui e a gente vai morrer, vamos embora daqui. Aí, quando eu disse isso, já tava aqueles demônios, que eram aqueles seguranças de preto, já estavam se aproximando, estavam já subindo a escada, e eles pegaram um desses irmãos que estavam em pé, na minha frente que eu tava falando, porque tinha um mais na frente e um tava um pouquinho mais atrás com uma criança. E aí, esse demônio veio e aplicou uma seringa. Eles tinham seringas na mão e aplicou uma seringa no braço desse irmão e ele caiu morto. E aí, quando ele caiu morto, eu levei aquele susto. E aí, Deus falou comigo, sai daí agora. E aí, eu já não vi mais nada na minha frente. Eu desci aquela escadaria correndo. Irmãos, é uma sensação. Foi, assim, a pior parte do sonho, uma sensação de morte, uma sensação de que eu ia morrer ali. A sensação era essa, muito ofegante, e eu corria, e eu saí dali daquele terreno da igreja, e aí eu já caí direto numa rua, e que tinha muito movimento de gente, uma rua muito movimentada, e eu andava correndo pelo meio daquelas pessoas, só que os demônios estavam vindo atrás de mim com aquela seringa, e aí quando eu entrava no meio das pessoas, os demônios estavam querendo me pegar. O que eles faziam? Eles iam aplicando aquelas seringas naquelas pessoas, e aquelas pessoas iam caindo mortas, assim, uma pra um lado, outra pro outro, uma pro lado, uma pro outro. E eu olhava pra trás e via que eles estavam cada vez mais próximos de mim. E quando eu vi que um tava muito perto de mim, que ele ia me aplicar aquela seringa, e nisso, irmãos, a atmosfera do sonho era péssima. Eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus. E Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Me salva, Senhor, eu não quero morrer. Senhor, eu não quero morrer. E, irmãos, a sensação é que eu ia morrer. E eu comecei a pedir, falou, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não queria ficar. E eu falava assim, Deus, eu não quero ficar. Deus, eu não quero ficar, eu não quero morrer. Me salva, Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, me salva, Deus, me salva. E quando eu clamei, irmãos, eu chorava muito no sonho, era muito desesperador. Irmãos, a sensação é que eu ia morrer, sabe? Uma sensação de morte horrível. Aí, irmãos, quando eu clamei, eu pedi pra Deus ter misericórdia de mim, eu senti ele me puxando, eu sendo arrebatada, eu sendo retirada do chão. E assim, e o diabo já tava assim, um demônio, né? Ele já tava pertinho de mim pra me aplicar aquela seringa. Quando Deus me salvou, ele me puxou. E eu fui arrebatada. E aí, irmãos, o demônio, ele ficava lá assim, olhando assim pra cima com a seringa na mão, sem entender. E eu tava sendo puxada. E eu, irmãos, eu fui puxada assim pelas costas, né? Então, como aqui, meu corpo saindo do chão e aqui Deus me puxando, e eu sentia que era Deus. E eu olhava pra cima, então eu tentava ver o rosto de Deus, mas eu não conseguia, porque era uma luz muito, muito forte, muito brilhosa acima de mim. Mas, irmãos, naquele momento que Deus me puxou, uma paz. Foi a melhor sensação do sonho, foi o melhor momento. Sabe uma parte na palavra do Senhor que fala que é uma paz que excede todo entendimento? Foi exatamente isso. A paz que excedia todo entendimimento. Eu senti uma coisa tão boa, eu nunca senti tanta paz. Foi tão tremenda a paz que eu sentia. Sabe, eu não queria nem sair dali. E Deus ia me puxando. E eu olhava pro lado assim, irmãos, eu vi um monte de gente. Um monte.
gente. Sabe aquelas luzes assim, aquelas pessoas sendo arrebatadas assim. E eu sentia aquele sentimento bom e eu via o semblante das pessoas assim. Pessoas que eu não conheço, irmãos. Eu não via ninguém conhecido. Com aquela paz, sabe? Nossa, foi tão bom, irmãos. Tão bom. E aí quando chegou lá em cima, assim, a gente conseguia ver o globo terrestre, sabe? Aí Deus falava comigo assim: agora eu vou destruir a minha terra. E ele destruiu. Foi como se fosse uma bomba, assim. A gente via tudo sendo destruído, tudo. E ali, irmãos, a gente olhando aquela destruição, sabe? Aí eu me lembro que eu lembrei da minha cachorra, porque eu tenho 2 cachorrinhas. Eu lembrei da minha cachorra. Eu lembrei do meu marido, dos meus amigos e parentes, familiares. E eu falei com Deus assim, eu falei: Deus, não deu tempo. Não deu tempo de eu avisar. Ah, Deus. E a minha família, meu marido e minha cachorra. Eu falava assim com Deus: minha cachorrinha. Deus, eu quero acordar. Eu quero acordar, eu quero acordar. Aí Deus falou comigo assim: agora você vai descer e você vai falar pra minha igreja. E aí, irmãos, eu acordei. Eu acho, irmãos, que eu nem preciso dizer nada, né? Porque esse sonho já diz tudo. Irmãos, Jesus está voltando, sabe? Eu nunca tive tanta convicção da volta do Senhor, tá tão próxima. Que Ele vai voltar, a gente sempre ouviu isso, né? A gente sempre ouviu: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Só que quem tá atento aos sinais está vendo que tá muito próximo. Eu tenho uma afilhada que tem 3 aninhos. Eu acho, irmãos, que ela não vai chegar a ser adulta e Jesus vai voltar na geração dela. Porque as coisas... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é hora mais de brincar, irmãos. Não é hora de brincar. É hora da gente se apegar ao Senhor, de fazer a obra de Deus com amor, sabe? Com amor, com temor. Porque Ele tá voltando, Ele tá às portas, irmãos. E Ele quer salvar a mim, Ele quer salvar você. Ele não quer que a gente fique para passar pela grande tribulação. Ele não quer que a gente fique, irmãos. Ele quer levar a gente, Ele quer que a gente esteja com Ele, porque o inferno não foi feito para nós. Não foi, irmãos. E tem muita coisa errada nas igrejas, isso não tem agradado ao Senhor. Toda a liderança de todas as igrejas, tomem cuidado com quem coloca no púlpito, porque nem tudo que parece é. Tem pessoas que parecem que são, mas não são. Tomem cuidado, porque muitos estão sendo enganados. Muitas pessoas têm saído da igreja revoltadas por coisas que ouvem e veem que, sabe, heresias até, desculpem. Vamos tomar cuidado, porque Jesus tem pressa, Ele está voltando, os sinais estão aí, só não enxerga quem não quer. Aí você deve estar me perguntando: não, mas como assim uma seringa? Não, é por causa da pandemia, é invenção. Não, irmãos. Esse sonho eu tive há 4 anos atrás. 4 anos. E era para eu ter passado esse sonho e eu não passei. Eu negligenciei, sabe, irmãos? Eu confesso, eu negligenciei. Quando eu tive esse sonho, eu contei pro pastor da minha igreja na época. Eu contei ele meu testemunho, pastor Antônio Carlos. Eu contei pra ele. Eu sou da Metodista Wesleyana Shekinah. E ele falou que ia me dar uma oportunidade para que eu estivesse passando esse sonho para a igreja. Só, irmãos, que caiu no esquecimento. Foi tanta coisa, acontece uma coisa aqui, uma coisa ali. Simplesmente, ele não me deu oportunidade, eu também não falei mais nada. E ficou por isso mesmo. Mas ele sabe, eu falei para ele esse sonho. E eu tenho a minha família, eu falei que todos os meus familiares sabem desse sonho que eu tive. E amigos próximos também sabem desse sonho que eu tive. E olha agora, irmãos, 4 anos depois. Olha com que os demônios estavam matando as pessoas com uma seringa. Eu vejo isso como vírus, irmãos. Como vírus que tá matando um monte de gente aí. E lembra que no sonho eu falei pra vocês que eu encontrava com 2 irmãos e um morria? Irmãos, eu não vou aqui citar nomes, tá? Mas, no sonho, eu sei quem eram essas pessoas. E uma dessas pessoas morreu de verdade. Tem pouco tempo aí, por causa dessa pandemia. O vírus levou essa pessoa. Um irmão da minha igreja. Tá?
nesse sonho há 4 anos atrás. Deus me deu essa revelação. E na época eu até achei que fosse morte espiritual. Eu interpretei como morte espiritual. Porque nessa cena o Senhor não me deu nenhuma revelação. Eu só via isso. Então eu interpretei como morte espiritual. Mas hoje eu vejo que não. Era morte física. Porque ele morreu. Irmãos, isso é muito sério. E sabe quando que deu o estalo para eu contar esse sonho, que eu tinha que passar esse sonho? Quando esse irmão morreu. Porque eu tava sentada assim, de boca aberta que esse irmão tinha morrido, porque é novo, sabe, assim, é novo, né, é um irmão novo, enfim, 30 e poucos anos, né, não era grupo de risco, e morreu assim, né, por causa do vírus. E aí eu tava assim, sentada tomando café, e eu tava atônita com essa morte, que eu não tava acreditando. E aí na hora me veio o sonho, Deus falou assim, você lembra do sonho? Eu ouvi a voz direitinho de Deus falando comigo, você lembra do sonho? E na hora, veio tudo na minha memória. Irmãos, esse sonho é tão profético que tem 4 anos que eu sonhei ele e eu lembro de cada detalhe, de cada emoção desse sonho. E aí eu falei, meu Deus. E aí Deus falou comigo, por que você ainda não passou o sonho? E é por isso que eu tô aqui. Irmãos, passem esse sonho. E não brinquem. Porque Jesus está voltando. E Ele nos quer porque Ele nos ama. Você que está na posição, continue na posição. Vamos continuar orando, jejuando pela nossa nação, pelo mundo, para que esse vírus seja extinto, para que esse vírus acabe logo. E, irmãos, vamos orar pela nossa nação, pelo Brasil, para que a gente possa continuar firmado no Senhor, para que essa nação continue sendo abençoada e o mundo também. E principalmente vamos orar pela igreja do Senhor, porque muitos dormem e não é hora de dormir. Irmãos, essa é a mensagem que eu tenho para passar para os irmãos. Que vocês fiquem na paz do Senhor. Muito obrigada.